A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 19, parte 1, dia 4 de novembro de 2025. Revelação em glória do estado dos santos na glória. Mostramos que há uma diferença real e radical entre a morte de um crente e a de um incrédulo. E tendo contemplado alguns dos acompanhamentos da partida de um cristão deste mundo, agora estamos prontos para considerar como ele existe no estado desencarnado. Não é de se admirar que os não regenerados estejam completamente obscurecidos neste ponto, pois eles são tão materialistas que acham muito difícil formar um conceito definido de qualquer coisa que seja incorpórea e intangível. Mas aqueles que, pela graça de Deus, desfrutam de uma comunhão real com aquele que é Espírito, João 4,24, não devem se debater sobre esse assunto, pois provaram pela experiência quão mais importante é a alma do que o corpo, e quão infinitamente mais real e satisfatórios são os objetos espirituais do que as coisas perecíveis do tempo e dos sentidos. Longe de considerar sua alma como uma coisa misteriosa, nebulosa e indefinível, o crente a vê como um ser vivo, inteligente e racional, seu verdadeiro eu, vestidos com roupa de luz ou, para usar a linguagem das Escrituras, vestidos de roupas brancas. Apocalipse 3, 5 e 4. Na morte, a alma do santo é libertada de todas as limitações que o pecado lhe impôs. E suas faculdades são então não apenas purificadas, mas elevadas e ampliadas. Será como uma crisálida emergindo de sua condição apertada, ou um pássaro libertado de uma gaiola, agora livre para abrir as asas e voar alto. É verdade que o corpo é uma parte componente do ser complexo do homem, mas devemos nos esforçar para vê-lo na devida proporção. O que é mais importante, o inquilino ou o seu cortiço? O indivíduo ou a tenda em que reside? Deve-se ter em mente que a alma não deriva seus poderes do corpo. E isso fica claro no relato divino da criação do homem depois que seu corpo foi formado. É como um ato separado. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. A mente é a parte mais nobre de nosso ser e, portanto, deve encontrar exercício e satisfação no estado desencarnado. Caso contrário, não devemos ser abençoados ou felizes? Apocalipse 14:13. E imediatamente após a morte, é a mente faz o homem em nossa preferência acima das bestas, que Deus nos deu uma mente para conhecê-lo. A alma pode operar e opera sem o uso de órgãos corporais em seu presente estado. E em muitas coisas não precisa deles. A alma racional pensa, raciocina e discursa sem o uso deles. Seus poderes e faculdades não precisam deles. A vontade é dirigida e guiada pelo entendimento. E o entendimento tem a ver com objetos na consideração dos quais os órgãos do corpo não estão de modo algum auxiliando, como na consideração de Deus, sua natureza e perfeições, de anjos e sua natureza, e do próprio espírito de um homem, e as coisas dele. Ele penetra sem a ajuda de nenhum dos instrumentos do corpo. Pode considerar coisas passadas há muito tempo e coisas muito remotas e distantes, e tais objetos que eles são apresentados pelos sentidos. Ela raciocina sobre eles sem fazer uso de nenhum dos órgãos do corpo. E se pode operar sem o corpo, pode existir sem ele, pois, uma vez que é independente dele em suas operações,
e independente dele em seu ser. Uma vez que pode existir sem ele, pode agir nesse estado separado de existência sem ele. Portanto, uma vez que não morre com o corpo, não é afetado quanto às suas operações pela ausência dele, nem na morte torna-se insensível como é. No entanto, por mais óbvio que seja o que foi apontado acima, a maioria dos cristãos parece supor que é impossível para nós formar qualquer ideia definida do que é ser desencarnado, ou daquele estado em que o santo entra na morte, ou de qual é o meio pelo qual ele conhecerá, desfrutará e terá comunhão com o Senhor nesse estado. Enquanto eles permanecem contentes com tal ignorância preguiçosa, não é de se esperar que qualquer luz adicional seja dada a eles. De acordo com a sua fé, seja feito para você. Mateus 9:29. É válido neste ponto, tanto quanto é em qualquer outro lugar. Não é uma imaginação curiosa e desenfreada, mas uma fé biblicamente informada e regulamentada sempre tem a ver com Deus e sua palavra escrita. Se sua palavra for pesquisada com oração diligente e expectante por instrução divina sobre essas coisas, ela não será confundida. De alguns relatos dados no volume sagrado, podemos reunir algumas apreensões reais sobre esse assunto. Sim, muito mais do que geralmente é atendido. A essas contas, nós voltaremos agora. O caso daqueles servos de Deus que foram favorecidos com arrebatamentos estáticos e visões sobrenaturais enquanto seus corpos estavam inativos e sem sentido, mostra mais claramente que a alma pode funcionar sem qualquer assistência do corpo. Micaias disse ao rei de Israel: "Vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda." 1 Reis 22:19. Embora o profeta estivesse no corpo, não foi com seus olhos naturais que ele contemplou uma cena como aquela. Novamente, uma visão semelhante foi concedida a Isaías, e além disso, ele ouviu as próprias palavras dos serafins enquanto clamavam uns aos outros: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Isaías 6. E no entanto, os olhos e os ouvidos de seu corpo não poderia mais ver o Rei, o Senhor dos exércitos, nem ouvir essas aclamações de homenagem divina do que os de nossos corpos jazendo frios na morte. Deus é espírito incorpóreo, e sua glória inefável não pode ser vista pelos sentidos corpóreos de qualquer criatura. Foi, portanto, uma representação visionária que foi feita ao espírito de seu mensageiro. Amém. Tem continuação. Louvado e glorificado seja o nome do Deus Santo e poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.